Bom, vamos hoje começar mais um AtenziCast e hoje o assunto que vamos estar falando é como é que funciona o mercado da indústria farmacêutica em outros países, falando aqui da América Latina. Então, para falar sobre esse tema, eu convidei aqui o André Coutinho. O André Coutinho, ele é um executivo da indústria farmacêutica, tem experiência de muitos e muitos anos e também, né, uma atuação dentro desse mercado. E eu sempre gosto muito de falar como é que eu conheci os convidados que eu chamo aqui para a TennisCast. O André, eu tive a oportunidade no passado de trabalhar fazendo o treinamento de uma das equipes que ele era gestor. Depois também, né, numa outra empresa que ele foi, eu também tive a oportunidade. A gente faz parte ali de um mesmo grupo, que é um grupo de gestores da indústria farmacêutica. E é um grande prazer sempre ter aí um contato, uma interação com o André, porque ele tem uma visão muito grande aí desse ecossistema da saúde, não somente aqui no Brasil, mas também desses mercados da América Latina. Então, André, eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar falando aqui contigo sobre esse tema que a gente vai abordar e também pela gentileza de você estar cedendo seu tempo para a gente poder estar falando hoje. É legal, Alexandre, obrigado pelo convite. Vamos conversar. Primeira vez que eu faço isso, espero que seja produtivo para todo mundo. Vamos conversar Não, um pouco. com certeza. E André, para começar, fala um pouco aí da sua carreira na indústria farmacêutica. Como que você começou? Quando que você começou? O que você fez ao longo da sua carreira e até os dias atuais? Tá, vamos lá. Alexandre, eu sou farmacêutico de formação, tá? Com especialização em indústria, né? Produção. Então, na década de 90, né, que eu me formei, eu comecei, né, a buscar estágios, né, para ganhar alguma grana, né, algum dinheiro. Então, eu consegui um estágio numa clínica de oncologia. Foi quando eu fui apresentado ao mundo da oncologia. Isso foi na Oncocamp, né, uma clínica de oncologia em Campinas, do Dr. Juvenal de Antunes de Oliveira Filho, a doutora Alice Garcia, que eram os proprietários da clínica. Então, lá eu comecei a trabalhar como farmacêutico, atuar nessa área e conhecer muito mais dos medicamentos, de como manipulava, de como aplicava os medicamentos e tudo. E ali, nesse processo, né, eu fui conhecendo quem? Os representantes da indústria farmacêutica. Naquele momento, ainda todo mundo falava representante, aí foi quando começou a falar que era consultores e tudo. E todos eles da indústria farmacêutica. E conhecendo diversos deles, eles me indicavam em alguns processos. E um deles foi na Schering-Plough, né, no ano de 2000. Eu participei no processo e entrei como representante da oncologia, um representante júnior da oncologia na Schering-Plough. E o engraçado que era a oncologia, meu produto era um medicamento, que era o etiol, a mifostina, que era para diminuir os eventos adversos do tratamento oncológico do paciente, né? Tanto quando se utilizava radioterapia em cabeça e pescoço, ou também medicamentos, quimioterapia à base de derivados da platina. Foi bem divertido, porque era um produto caro, difícil de se vender, né? Não tinha reembolso em todos os lugares, e aí a gente começou. Depois veio o Temodal, né? Que lançamos o Temodal, Temozolomida. Naquele momento, droga oral. Foi quando começava, sabe, a parte de judicialização, que hoje se fala, né? Teve um período aí grande, mas naquele momento começou, né? E eu lembro que eu fui um dos primeiros na Schering-Plough a ter um paciente, né, que conseguiu o Temodal, até era um bancário em Campinas que conseguiu, saiu na TV, saiu em tudo quanto é lugar, né, que o paciente tinha conseguido o tratamento com o Temodal para tumor cerebral, né, tinha indicação para GBM. E aí eu fui, né, e aí eu fui sendo promovido, né, 2000, 2001, de júnior eu fui para pleno, 2001 para 2002 eu fui de pleno, fui para sênior, né, representante, e depois de 2003 eu fui promovido a gerente de produto da oncologia, tá, da oncologia da Schering-Plough. Naquele momento, nós tínhamos o Temodal e o etiol na linha, e também nós tínhamos o Intron, que era o interferon, né, que era utilizado em alguns casos de melanoma, mas também tinha indicação em hepatite, né, naquele momento. Aí, em 2004, eu fiz o lançamento do Kelix, a doxorubicina lipossomal pegilada, que nos Estados Unidos chamava Doxil, mas fora era Kelix, era uma licença que a Schering-Plough tinha. E aí nós lançamos já em 2006, em 2005, né, eu fui promovido para gerente de produto aí pleno, sênior, e fui responsável para preparar o lançamento do Onicit, que era um antiemético,
né? O Paulo nos entrou naquele momento, né? Estava preparando um lançamento. Aí, já em 2005, mais para meados de 2005, no final, houve algumas reestruturações da Schering Plough, fui desligado, né, da Schering Plough. Aí eu fui e trabalhei um período no Grupo Medina, na distribuição, que naquele momento eles tinham, a distribuidora tinha a Dipron, depois a Med7, fiquei pouco tempo ali, foram alguns meses, até que eu participei de um processo e fui chamado pela Bayer, para ser o responsável pelo lançamento da unidade de negócio da oncologia da Bayer no Brasil. Tá? Eu comecei dia 2 de janeiro de 2006. Da Schering Plough eu saí em julho, agosto de 2005. Tá? E aí eu fui para a Bayer. Foi bem interessante, porque eu fui ser o responsável da unidade de negócio de oncologia de uma unidade que não tinha produto, não tinha gente, não tinha nada. Eu fui o primeiro para a oncologia. Tá? E aí foi, dia 2 de janeiro eu estava lá, comecei a trabalhar. Muito bacana, muito legal, conhecer tudo. Foi bem interessante que minha esposa estava grávida da nossa segunda filha, né? E eu tinha que estar dia 17 de janeiro nos Estados Unidos com um treinamento da Bayer. A nossa filha estava programada para nascer nesse período. Chega lá, a nossa segunda filha, né, a Gabriele, ela nasceu daí no dia 15 de janeiro, né, ela nasceu de cesárea, e no dia 17 eu estava nos Estados Unidos, no headquarter da Bayer, da oncologia, para ter o treinamento com o Nexavar. E lá fiquei 2 semanas, e minha esposa ficou aqui com nossa filha mais velha, né, e a pequenininha. Foi bem legal, foi muito intenso todo o processo. Preparamos o lançamento do Nexavar, trabalhamos com ele no mercado, começamos a preparar, né, fazer um trabalho de pre-marketing, né, para introduzir, porque era um medicamento inovador para câncer de rim, onde ele estava entrando em segunda linha. O estudo, né, naquele momento, foi o estudo Target, né, que foi um estudo de fase 3, head-to-head, mas entre o Nexavar e o Interferon. Foi interessante, né? Nós tivemos, assim, o nosso principal competidor era o Sutent, da Pfizer, que tinha um exército já, todos os médicos conheciam, todo mundo falava do Sutent, todo mundo falava muito dele. Inclusive, em 2006, foi a ASCO, né? E aí, na sessão plenária, era o Dr. Bob Motzer, né, apresentando o estudo do Sutent em primeira linha, matando, né? Assim, fantástico o resultado. Aí eu falei, caramba, agora estou ferrado, né? O que a gente vai fazer? Mas foi um processo bem bacana, com uma estrutura muito enxuta, nós conseguimos fazer o lançamento, até a aprovação do Nexavar de Sutent foi um atrás do outro, questão de dias de diferença, tá? A aprovação no Brasil em setembro, e no final do ano nós tínhamos conseguido umas vendas expressivas, né? Para aquele momento, um produto oral, que não tinha reembolso e tudo. Foi bem legal. E nesse processo, em 2006, a Bayer compra a Schering alemã, né? E aí tem todo um processo de reacomodação, estruturas, havia estruturas que tinham overlap, outras que não, e tal. Naquele momento, daí, uma pessoa ficou responsável aqui pelo Brasil, pela unidade de negócios do Brasil, que estava juntando os produtos da Bayer com os produtos da Schering, tá? Isso em 2006 para 2007, tá? E eu sou convidado para ir para uma posição regional, para ser expatriado. Primeira vez que eu escutava em ser expatriado. Eu, inglês macarrônico, espanhol, que eu não tinha nem ideia de como ia, né? Mas aceitei com a minha esposa, tudo, nós aceitamos. E em 2007, em março, eu fui para o México, tá? Ser o responsável pelo Nexavar para toda a América Latina, incluindo o Canadá. E aí foi todo um aprendizado. Assim, todo fim de semana eu queria vir embora para o Brasil. Eu cheguei lá, fiquei 2, 3 meses iniciais, eu fiquei sozinho, tá? Depois minha esposa e minhas filhas foram. Minhas filhas foram com... Uma tinha 2 anos e meio, a outra 1 ano e meio, porque elas têm 1 ano e 15 dias de diferença. Para minha esposa foi super punk, né, para ir, porque para nós que trabalhamos, né, o escritório, não importa muito onde né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Você vai computador, internet, celular e tudo, você começa a trabalhar. Só que eu estava num escritório regional, onde tinham muitas pessoas de outros países, cada quem trabalhando. Era um momento novo para a Bayer, que a Bayer havia comprado a Schering, ela não tinha essa estrutura ainda regional como a Schering tinha. E nós estávamos lá no México. E, cara, foi animal. Foi assim, todo fim de semana eu falava para minha esposa, eu vou embora, eu não aguento mais esse país, quero ir embora, por causa da cultura, tá?
em termos de trabalho, ia legal, ia bacana, mas a parte de cultura que você não estava inserido, você não tinha amigo, não tinha família, não tinha nada, sabe? Nossa, eu ficava desesperado. Mas o aprendizado foi muito legal, porque eu comecei a conhecer todos os países da América Latina, todos os sistemas, inclusive o Canadá. Lógico, você não conhecia em profundidade, mas você começava a conhecer em high levels, né? Não, assim, bem com a interação com as pessoas. Naquele momento, a minha chefe, né, foi super legal, foi a Melissa Hara, que era uma mulher, foi a primeira vez que eu tive uma mulher como chefe também, tá? Ela era head para toda a América Latina, para a oncologia, América Latina e Canadá, e ela falou assim, ó, primeiro ano a gente tem que conhecer os mercados, tem que conhecer os países, os principais key opinion leaders e como funcionavam os sistemas de saúde. Aí a gente começou, né, os 5 principais países da região, que a gente tinha o Canadá, Brasil, Argentina, México, Colômbia. E ainda naquele momento a gente poderia 6 países, que era a Venezuela, porque a Venezuela naquele momento tinha um forte impacto no mercado de saúde, tá? Mas era um mercado muito público, totalmente público. Aí em 2007 nós tivemos a felicidade de um estudo do Nexavar ser muito positivo, que foi um estudo em câncer de fígado, apresentado também numa sessão plenária pelo Dr. Llovet, e aí o Nexavar passou a ser o principal tratamento para os pacientes de câncer de fígado, e nós lançamos ele na América Latina. E eu fui o responsável por isso. Aí já o Canadá não fazia mais parte da América Latina, o Canadá passou a reportar a Europa, e nós ficamos com toda a América Latina. Nesse 2007, foi aprender espanhol, pra caramba, se dedicar full em inglês, entender muito mais de mercado, de planejamento, de estratégia, e você ter um conhecimento, Alexandre, mais de como funciona esse esquema matricial dentro das companhias, né? Como que você tem uma responsabilidade por um produto, você precisa lançar, mas você não tem o direct line com as pessoas do país, você tem dot line, você tem mais por influência que você trabalha. Então, foi tudo isso também, aprender país, aprender língua, aprender sistemas diferentes, você ser integrado a isso. Cara, foi um aprendizado fantástico, resultados, assim, muito positivos para nós. Você tem as questões de acesso, o produto entrando em cada um dos mercados. Para você ter uma ideia, em 2009, 2010, quando o Nexavar já estava com a sua indicação, o sorafenib já estava com a sua indicação em câncer de fígado mais solidificada e aprovada em quase todos os países da região, as vendas eram absurdas. Nós chegamos a ter, nas reuniões globais, os nossos países, principalmente a Venezuela, a prescrição, o número de pacientes per capita era o maior do mundo. O acesso era o maior do mundo, porque lá você vendia, era assim, absurdo. Até a gente começou assim, tinha muitas discussões com o Global e falava assim, cara, como que vende tanto per capita lá na Venezuela? Mas era por causa do sistema de saúde na Venezuela. Lá você tinha o Instituto Venezuelano de Seguridade Social. Os medicamentos de alto custo, principalmente na área de oncologia, eles reembolsavam tudo. 98% do mercado era o Instituto Venezuelano de Seguridade Social. Então, se você entrava, cara, você vendia, porque o mercado privado não existia. Tá? Aí foi indo. Aí, 2009, 2010, a minha chefe ela foi para a Europa, né? A Melissa Hara foi para a Europa, e aí eu passei a ter uma responsabilidade maior dentro da região e comecei a tomar a responsabilidade para o lançamento do Stivarga, tá? Que é o regorafenib, que era para câncer coloretal, 3ª e 4ª linha, para GIST, né? E também a trabalhar com o Sofigo, que era o rádio 223, naquele momento, que era para câncer de próstata com metástase em osso. Começamos a trabalhando em toda a região, conhecendo mais mercados, aí conhecendo outros aspectos desses mercados. Muita gente pergunta, né, México, né? Você fala, como que é o sistema de saúde do México? O sistema de saúde do mexicano é bem interessante, porque lá você tem três entidades muito importantes. Você tem o IMSS, você tem o IST, você tem a Pemex, que está dentro que a gente chama dos descentralizados. 60% de toda a população vai aí, tá? Que tem o tratamento. O principal é o IMSS, tá? É o principal sistema de lá. Então, mas também você tem que incluir o seu medicamento lá dentro, para ele começar a ser reembolsado, começar a ter, você lá, eles chamam da clave, que é um número, né, que você coloca, que consegue colocar.
E aí os médicos conseguem também utilizar esse medicamento, todo um processo de acesso, todas essas coisas que você precisa estar fazendo. Depois a Argentina é outro totalmente diferente também. Lá a gente chama as obras sociais, né? Que serão como planos de saúde, mas são um monte. Tem mais de 300 lá. E todo mundo fala, por exemplo, PAMI. PAMI é um, que é dos assegurados, né? Vamos dizer, os pensionados lá na Argentina. Aí você vai, o Chile, você tem o sistema das ISAPRES. Em cada um dos países você começa, é tudo muito diferente. Você fala assim, a Latinoamérica é mais ou menos parecido, cara, mas, primeiro, o espanhol de cada país é diferente um do outro. A gente acha que fala português, que a gente entende espanhol, a gente não entende, porque é diferente, tá? E a cultura, você tem que se envolver nisso, tá? Aí, já estava com quase 5 anos nessa posição, não sei se eu estou falando muito, Alexandre, qualquer coisa... Não, pode ir, tá ótimo aqui. Quase 5 anos na posição regional, a regional ia sair do México, ali ia para os Estados Unidos, aí para o meu desenvolvimento, eu precisava ir para uma posição onde tivesse um gerenciamento full de P&L, de pessoas e tudo. Naquele momento, o segundo maior mercado da América Latina era a Venezuela, só estava atrás do Brasil. E aí teve a posição de Specialty Care, lá de Specialty Medicine e Institutional Business. Então eu fui apontado e eu fui para lá para ser o diretor da unidade de Specialty Medicine e Institutional Business. Eu tinha a responsabilidade, hoje que todo mundo fala doenças raras, né? Naquilo lá era tudo que era diferente entrava em Specialty Care. Então nós tínhamos medicamento para degeneração macular, né? Que era o AIA. Eu tinha medicamento para hipertensão pulmonar, que era o Ventavis, depois o Riociguat. Tinha os medicamentos da oncologia, que aí era Nexavar, Stivar, Gasofigo, né, que estava aí também, e tinha para hemofilia, que era o Cogenint. Além disso, tinha a radiologia, que estava dentro também dessa estrutura. Isso na Venezuela? Na Venezuela. Você foi morar na Venezuela? Então, e assim, foi interessante, porque eu fui para a Venezuela sem a minha família, porque a segurança da Bayer não aprovava as casas e os locais para eu morar. Então, eu fiquei 1 ano, ele voltando cada 4 semanas, México, Venezuela, porque minha família continuou na Venezuela. No México, né? Continuou no México. E eu ia e voltava na Venezuela. E aí foi conhecendo, só que lá, além dos produtos de Specialty Care, eu era responsável pelo Institutional Business. Dentro da minha estrutura, tinha as pessoas responsáveis pelas vendas para o seguro social. E aí a Bayer tinha, na época, o Adalat Retard, que era um medicamento para hipertensão. Eu prescrevi muito. Eu prescrevi muito Adalat Retard. Era animal, Bruno. Que vendia, era um dos produtos que mais a gente vendia. E a gente vendia para lá. Então, estava na minha estrutura. Tinha que vender. E você tinha que compreender também a cultura. Lá estava num sistema, né? Que não vamos falar, vou entrar em política, nada, mas lá estava o sistema. Eu peguei o Chaves lá. Era o governo do Chaves e tudo que eu peguei. Então, daí eu fiquei nesse período que foi o Chaves, depois o Chaves morreu, aí veio o Maduro. Aí, nesse momento, já estava dando quase 1 ano que eu estava lá, com a minha esposa, tudo, eu comecei a olhar outras opções de trabalho. Foi quando eu recebi uma proposta para a Merck Serono, tá? Para eu ser o responsável para a América Latina da oncologia da Merck Serono. Eu ia ser o Regional Franchise Leader, que eles chamavam, tá? E eu aceitei a proposta. Então, em 2013, eu voltei para o Brasil, que o escritório regional estava aqui no Brasil, tá, da Merck Serono. Eu fui ser responsável pela oncologia da Merck Serono para Erbitux, eu tinha o Erbitux, estava preparando, nós tínhamos outros medicamentos no pipeline que estávamos preparando para lançamento, e também o imuno-oncológico, né, naquele momento, que era o Avelumab. Então, em 2013, eu vim para o Brasil, aí minha família do México nem passou pela Venezuela, veio direto, porque não chegou nem aí para a Venezuela. Eu lá ficava morando em hotel e tudo. Tinha uma equipe, na Venezuela, tinha uma equipe de 60 pessoas, 60, 70 pessoas, um faturamento de 60, 70 milhões de euros. Era absurdo o que vendia. Era absurdo o que vendia lá com 5, 6 produtos, dos quais eu era responsável. Porque daí tinha um faturamento do Institutional Business, que eu não era o responsável. Mas 60 milhões eu que estava. Então, aí eu fui para a Merck Serono, foi a posição que eu falo para você na minha carreira, que seria como se fosse o ápice, né, na minha carreira, que eu recebi uma proposta que era como
quase o dobro do meu salário, eu como expatriado, com os benefícios, com hiring bônus, retention bônus. Eu nunca havia, sabe, pensado nessas coisas. Eu reportava diretamente para o head global da oncologia da Merck, Andrew Schermeyer. Até quando eu fui ter entrevista com ele, eu falei, você vai dar uma olhada, né, no LinkedIn da pessoa e tal, né? Aí você vê lá, pô, o cara tinha feito PhD em matemática em Harvard. Eu falei, meu Deus do céu, não vai rolar, né? Mas, pô, foi muito bom, foi legal, foi aprovado, eu recebi a proposta, entrei, uma relação assim, fantástica. Nós conseguimos, no período, né, trabalhando dentro da Merck Serono, também muitas reestruturações, né, muito processo, muda a liderança, muda muito. Você sabe, a indústria farmacêutica tem muitas dessas mudanças, principalmente nas áreas de marketing comercial, né? É uma área que você tem muita mudança. Em algumas áreas você não tem tantas, quando você vê um pouco regulatório, né? Essas áreas, vamos dizer assim, mais técnicas, né? É mais, não vou falar mais estável, mas menos, vamos dizer, movida, né? Não tem tantas mudanças. E aí nós conseguimos crescer o produto, nós atingimos posições de market leader em câncer coloretal, em câncer de cabeça e pescoço, trabalhamos com programa de pacientes, trabalhamos com mudança de perspectiva, né? Porque era um produto que tinha resultados interessantes na parte genética, quando você começa muito disso, que hoje todo mundo fala, mas lá naquele momento, né? Você fala assim, pô, você tem que fazer um marcador genético, você tem que ir atrás do marcador. Para o médico poder prescrever para os pacientes, a princípio era KRAS Wild-Type, depois foi RAS Wild-Type. Quando eu saí da América, já estavam falando que era câncer coloretal do lado direito ou do lado esquerdo, para qual que seria a melhor indicação dos produtos, sabe? Estava chegando já num ponto de especificidade, né? Muito interessante, porque era o melhor para o paciente. Mas aí conheci todos os países novamente, eu tinha mais peso e mais influência nos países. Nós chegamos a ter, e isso é bem interessante quando você fala Latinoamérica, né? Geralmente, Latinoamérica, nas grandes corporações, corresponde a 5%, 6% da venda mundial, né? Latinoamérica é isso. No caso do Erbitux, tá? No caso do cetuximab na Merck, ele chegou a representar quase 15% da venda mundial à Latinoamérica. Então, assim, era um resultado absurdo que se conseguiu com o produto aqui. Time legal, time forte, sabe, dedicado, com muito conhecimento. Cara, eu não tenho muito, assim, desse período foi bem legal, muito legal, time, pessoas, você promovendo, sabe, pessoas que antes estavam como GDs, aí você promover a gerente nacional, essas pessoas depois evoluírem, eu falo para você, uma pessoa que, nossa, eu adoro, a Gabriela Maeda. A Gabriela Maeda, hoje ela é diretora nas telas da oncologia. Ela foi minha estagiária na Xerenplau quando eu fui gerente de produto. Quando eu fui para a Bayer, eu levei ela foi minha assistente de marketing na Bayer. Tá? Ali, depois que eu fui embora, né, eu fui para o Brasil, depois quando eu voltei, eu vim para a Merck, ela foi para a Merck para ser gerente de produto do Erbitux na Merck. Tá? E aí depois ela foi e voou, né? Assim, não tem o que falar, fantástico. E várias outras pessoas, você tem Eliana Magalhães, você fala Eliana Magalhães, ela vai ficar louca, né? Que é a Lica, né? Eu brinco com ela, eu chamo ela de Licão, porque ela é pequenininha, né? E daí eu sou altão, e ela sempre chama ela de Licão. Eu também, conheci ela conheci assim de mercado, mas na Merck também a gente trabalhou bem, né? Fez um trabalho muito bacana, e várias pessoas. Você tem o Gil, você tem aí naquela época você tinha o Fábio Koga, que trabalhou comigo na Bayer, muitas pessoas, né? Que você vai nesse período você vai conhecendo. Né? Você tem o Paulinho Minuti, né? Que é do interior, né? A gente conhece, fala dele. Nossa, inúmeras pessoas, tá? O Franco Oliveira, que foi meu primeiro gestor lá na Xerenplau, aí depois, quando eu estava na Merck, eu fui um dos responsáveis para indicar ele para ele ir para a Merck, sabe? Umas coisas que também esse mercado é muito dinâmico, o mercado da indústria farmacêutica, uma das coisas que você tem que sempre ter e trabalhar, cuidado com o que você faz hoje, que amanhã pode repercutir, né? Então, isso, né? Também. Aí teve uma nova reestruturação, tudo, o escritório regional da Merck ia sair do Brasil, ia para os Estados Unidos, eu, minha família, toda a gente já estava com visto de trabalho para ir para os Estados Unidos, e teve uma nova reestruturação, uns produtos que estavam se esperando resultados não vieram, e aí a oncologia ia ser reestruturada, ia juntar com outras áreas, a minha posição ia ser eliminada.
mas era um momento que eu havia feito uma cirurgia, né? Então eu estava de licença, aí eu ia sair da América, mas aí tinha todo o período de licença, e aí eu fui buscando, e aí uma empresa que ia trabalhar com a IBM, com Watson, né? Inteligência artificial, que hoje está muito na moda. Em 2016, eu saí da Merck, em outubro de 2016, e em novembro eu comecei a trabalhar com a IBM, com o Watson. Era um parceiro estratégico da IBM para a América Latina, que chamava Cognitiva, na verdade era GBM, Cognitiva, IBM, tá? Que ela não tinha, a IBM não tinha presença na Centro-América, tá? Então, com o Watson, a parte de Watson Health, eles passaram a responsabilidade para essa empresa e eu fui ser o responsável pela área de saúde. Então, pô, Alexandre, aí foi muito louco. Assim, você sair de uma área na qual você tinha mais conforto em trabalhar, né? Você já conhecia mais, entendia o mercado, saúde, prescrição e tal, e você trabalhar com, na verdade, até eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que falava assim, nós outros vendemos humo, né? Que vendemos fumaça, né? Por quê? Você vai, se apresenta, a inteligência artificial, que naquele momento era o Watson for Oncology, o Watson for Genomics e o Watson for Clinical, Watson for Drug Discovery. Cara, tudo com uma ferramenta assim fantástica. Só que naquele momento ninguém acreditava. Né? E eu acredito que naquele momento, como a IBM chegou e tudo, os médicos, toda a comunidade, não teve um match muito legal naquele momento. Tá? Que muita gente, porque estão falando que a inteligência artificial vai substituir o médico e tudo, e não, e na verdade era um suporte, né? Então foi 2016, 2017, eu passei trabalhando tudo, e eu passei de, por exemplo, da gente preparar eventos, de ter speakers e tudo, a ir em evento de grandes farmacêuticas, tá? Como Novartis, Roche, Sanofi, tudo, para falar de inteligência artificial na área de oncologia. Pô, então você teve vários treinamentos, o headquarter da IBM em saúde, ele ficava em Cambridge, né? Lá em Boston. Cara, você aprendia todas aquelas coisas muito loucas. Para você ter uma ideia, em 2016, nos dados, eles falavam assim, que de vários dados de pesquisa de mercado, que mais ou menos 75 mil papers eram publicados por ano na área. Que para um médico estar atualizado, ele precisava ler 29 horas por dia, ou seja, impossível. Né? E tinha um gap do número de especialistas necessários para oncologia e para o número de pacientes que ia ter, que era gigantesco. Tá? Então, isso a gente foi trabalhando também, mas foi por um período. Fiquei um ano, comecei a ver que o negócio não estava, vamos dizer assim, o mundo não estava preparado para inteligência artificial na área de saúde naquele momento. Tá? Aí eu fui chamado para a AstraZeneca no México, para ser diretor da AstraZeneca no México, trabalhar com os lançamentos dos grandes medicamentos para câncer de ovário, né, como câncer de ovário e câncer de mama, que era o Limparsa, e para câncer de pulmão, que era o Tagrisso. Tá? Fui para lá, fiquei alguns meses, minhas filhas já não eram mais pequenininhas, elas já estavam 15, 16 anos, eu aceitei, mas eu aceitei sem ter uma negociação muito certa em casa, não deu certo. Fiquei 8, 9 meses, voltei para o Brasil. Tá? Voltei para o Brasil, fiquei 2017, 2018, voltei para o Brasil, e aí eu comecei a ficar aqui. Aí fui para a Mundipharma, trabalhei na Mundipharma quase um ano, trabalhando com painkillers, né, com a oxicodona. Saí da Mundipharma, fui para a Ipsen. Tá? Na Ipsen, fui um dos responsáveis, nós trabalhamos lá, né, juntos também na Ipsen. Trabalhamos com medicamento para câncer de rim, medicamento para... Tem um fantástico medicamento, né, o Cabometix. Trabalhamos com o somatulina, para acromegalia e para tumores neuroendócrinos. Fiquei um ano na posição, tá, como diretor da unidade do Brasil, e aí eu fui promovido para ser o responsável pela área de Exports Market Latam, porque a Ipsen, na América Latina, ela só tinha presença no Brasil e no México. Nos outros países eram tudo partners, né? Sanofi, Biopas, algumas dessas empresas. Tá? E aí eu comecei a trabalhar com isso, que era uma outra inovação para mim também, começar a trabalhar com partners, né? A parte de business development, entender o que é FOB, o que é X-Works, sabe, todas essas coisas de preço, como você trabalha, impostos e tudo. E
Fiquei lá por 3 anos no total da Y, com resultados bacanas, né? Porque senão aqui o tempo a gente só vai ficar falando de mim, né? Aí depois eu fui para tive uma proposta para trabalhar numa empresa de biosimilares, eu aceitei, fui. Não foi muito bem o que eu estava esperando, então rapidamente, depois de 6 meses, eu tive uma proposta, tá? Que foi no ano passado, em 23, para o grupo Medfarma, onde eu estou hoje, como responsável por toda a parte de oncologia e doenças raras, para estabelecer o grupo Medfarma como um dos principais grupos na América Latina e no mundo. É uma empresa peruana que tem presença em 8 países atualmente, em Portugal, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil. Tá? E mais agora, recentemente, Chile, que nós estamos adquirindo uma nova empresa. Então, basicamente, assim, cara, tentei falar da minha experiência, mas eu falei muito tempo, né? Desculpa. Porque a experiência é muito longa, né? Não dá para ser curta aqui, né, na experiência, mas é impressionante, né, André? Quando você olha tudo que você fez, por onde que você andou, a questão também que eu vejo que provavelmente muitas das coisas que foram acontecendo na sua carreira deve ter sido coisas, inclusive, que não foram planejadas, né? Simplesmente foram acontecendo, né? Que às vezes isso aí são coisas que surgem, né? Oportunidades que vão surgindo na carreira, mas quando você olha toda essa imensidão da América Latina, e aí eu estou falando América do Sul, América Central, também ali o México, né, que entra na América do Norte, mas entra como Latam. Se a gente for olhar os principais mercados tradicionais, né, que a gente tem ali, México, tem Argentina, tem Colômbia, tem Chile também, que é um mercado muitas vezes importante, né? Eventualmente para outras empresas, outros mercados são também importantes, mas vamos pegar aqui no caso o México, né? O México, quando comparado ao Brasil, o que você enxerga de principal diferença, né, do ponto de vista de, por exemplo, funcionamento do sistema de saúde, a questão aí do público, do privado, a questão de estratégias de incorporar uma tecnologia lá. Fala um pouquinho sobre isso aí do México, depois traz um pouquinho ali da Argentina, da Colômbia, só para a gente tentar entender as diferenças desses mercados. Não, é bem legal, né? Isso, por exemplo, o México, né? Quando eu tinha começado a falar, lá basicamente você tem o IMSS, o IST, você tem os descentralizados e você tinha o seguro popular, tá? Hoje ele acabou, agora eu não sei como, porque esse é o grande tema, questões políticas mudam, daí entra um, entra outro, muda, daí da noite para o dia muda um pouco, mas vamos lá. Você tinha, assim quando você lança o medicamento, eles não estão dentro do listado, né, de acesso, vamos dizer assim. Então você tem muito pontuais, aí você começava a ter, no caso, por exemplo, claramente, quando você está no México, você lança um medicamento novo na área de oncologia, tá? Não vou falar do mercado retail porque eu não conheço, tá? Eu sou assim, totalmente cru no mercado, não tive experiência no mercado retail, mas só no mercado de especialidade, tá? O mercado oncológico. Você lança um medicamento no México, você ainda não tem acesso. Você vai ter lá, que eles chamavam, por exemplo, no IMSS, torre de controle, né? Que era o quê? Caso a caso, os médicos iam debater, subia dentro do sistema, tá? Para avaliar se ia ou não ia aprovar aquele medicamento para aquele paciente. Aí eram compras esporádicas. Tá? Não era que o produto estava lá, estava disponível para qualquer paciente que tem, prescreve e vai ter o medicamento. Não. Tá? Então, você tinha esse processo. Não é fácil. Assim como no Brasil, como nos outros países, não era fácil. Você tinha que mostrar... Você participava do comitê de novas moléculas, você apresentava os estudos, você apresentava os dados do produto e tudo. Chegava a discussão, além dos estudos clínicos que você tinha que falar, de comparações e tudo, você tinha que debater, coisa que é muito parecida com aqui, você tinha que mostrar, você tinha que chegar com preços bons. Tá? Eu lembro que nós chegamos lá no momento, a equipe, né, da Bayer, que era responsável pelo México, né, eles foram negociar, e na negociação de preço, né, o governo mexicano pegou assim, o preço do sorafenib, que era feito para os veteranos
Nos Estados no Unidos. mercado dos Estados Unidos. Cara, era o menor preço que tinha no mundo. Mas, pô, você sabe, o mercado americano corresponde a 50% do mercado mundial, porque você tem preços lá muito altos. Então, era um preço que eles faziam especial para aquela subpopulação, que no total era nada, era um percentual muito pequeno. Só que no México eles queriam aquele preço. Foi uma discussão muito forte para ver como que ia fazer e tudo. E aí se conseguiu negociar todos os preços, mas vai entrar. Mas para você ter uma ideia, não é todo mundo muitas vezes pode achar que é fácil, não é. Tem produtos que até hoje não entraram no sistema. Para você ter uma ideia, eu não sei agora, porque agora estou um pouco longe do México, tá? Em termos de negociação. Mas, por exemplo, o sorafenib, o Nexavar, foi lançado no México em 2006, tá? Ele foi aprovado, depois de um ano e meio, ele foi aprovado em segunda linha para câncer de rim no IMSS, tá? Até pouco tempo atrás, era o único medicamento aprovado para segunda linha no câncer de rim. E hoje em dia, você sabe, de 2009 para cá, 2010, teve uma enxurrada de produtos lançados, segunda linha, que são muito melhores, que têm resultados melhores quando se compara. Tanto que o Nexavar em câncer de rim praticamente inexiste. É muito pequeno a participação dele, em muitos casos especiais. A participação dele é maior em câncer de fígado. Mas, então, era todo um processo que você tinha que... Então, o IMSS era o mais complicado e o maior negócio. Então, vamos lá, é onde todo mundo queria entrar. Tá? Aí, depois, você tem o IST, que era um pouco menor, né? Mas também importante. Você também tinha um processo de discussão, de apresentar os dados, do estudo, as comissões especializadas, e todo o trabalho que não é diferente do que a gente faz aqui. Você tem que começar a gerar, né, uma necessidade do medicamento, e é principalmente um medicamento inovador. Então, você tem que ir no médico, qual que é o seu principal stakeholder, a oncologista, o urologista, o gastroenterologista, quem que é o seu principal, e você começar a trabalhar com isso. Pontos importantes que facilitavam não, fazia com que fosse menos difícil o processo de incorporação, por exemplo, no México, é estudo clínico no país. Estudo clínico no país com braços, por exemplo, no caso de câncer, no Instituto Nacional do Câncer, no INCAN. Você ter lá, ou você ter dentro do hospital da Pemex, porque Pemex é a empresa petrolífera do México, mas ela tem um hospital Pemex. Lá, ele não segue o protocolo de um ou de outro, eles têm um protocolo deles. Então, é um outro trabalho para você ir lá. Então, quando a gente fala de acesso e incorporação, é bem distinto de cada um, mas segue a mesma dinâmica, tá? Que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil. Quando você fala de outros países, por exemplo, vamos lá, Colômbia. A Colômbia já mudou muito o sistema, mas lá todo o sistema de saúde, quem paga é o governo, tá? Mas o que você tem? Você tem dentro do processo, você tem empresas que estão ali no meio, tá? Que você tinha as IPS e as EPS, tá? Umas eram aquelas que coordenavam o bolo de dinheiro, tá? Tinham, vamos dizer, como se fosse um plano de saúde, tinha o número de vidas. Você tem um número de vidas, 5 milhões de vidas, você tem 10 milhões de reais, isso é para você tratar todo mundo. Aí ele tem alguns que têm serviços próprios e outros que eles pagam para alguns serviços. As EPS pagam para as IPS. E elas são prestadores de serviço, e elas são remuneradas por isso. Tá? Só que daí você lá tinha um sistema que era pós e no pós. Pós, o que era? Eram medicamentos que estavam dentro e aprovados dentro do sistema. Ok? Então, por exemplo, quando você falou, você prescrevia um Adalat, estava lá o Adalat para você prescrever. Ou não, estava lá... eu não sei o princípio ativo do Adalat, agora esqueci. Nifedipina. Nifedipina. A nifedipina Bayer, nifedipina X, todos lá. Aí o médico ia no sistema e colocava qual que ia e o paciente ia usar. Beleza. E o no-pós era aqueles medicamentos que estavam fora do sistema, que era o quê? Caso a caso. Tem a prescrição, vai ver se paga ou não paga. Só que agora, no último governo, sem ser esse de agora, o anterior, eles colocaram, basicamente, assim, da noite para o dia, uns 400 produtos nesse sistema. Passou a reembolsar tudo. Só que daí eles passaram a ter, antes as clínicas, elas tinham, vamos dizer assim, eles tinham um markup que eles conseguiam gerar um profit para eles utilizarem no serviço.
E hoje acabou quase com isso. Não tem mais. Então, hoje, o que está acontecendo na Colômbia é que todo medicamento que é aprovado, tá? Hoje, quase todos vão ser aprovados, eles vão ser reembolsados pelo sistema. Tá? Vão ser reembolsados. Só que você tem que aí brigar lá com genéricos e similares, né? E os similares e tudo que também vão ter no mercado. Respeito à patente, só que agora, eu não sei te dizer muito bem ao certo, porque o que eu tinha de informação é a parte regulatória, era o que um medicamento, depois que entrasse, era aprovado no país, ele tinha 5 anos de garantia de patente. Depois desses 5 anos, poderiam entrar outro medicamento, independente da patente mundial. Eu não sei como está agora, tá? Mas era assim, mais ou menos que funcionava. Vamos dizer assim, da América Latina, quando você via, tirando a Venezuela, vamos dizer assim, era o menos difícil para você ter acesso ao tratamento. Tanto que quando você olha, quando você utiliza nos filtros, economy filters, né, que você vai colocar dos países, quando você trabalha com os forecast models e tudo das corporações, por exemplo, a Colômbia, geralmente, você coloca 90% de economy filter. O Brasil, você coloca 23%, 25%. Porque a gente coloca o Brasil plano de saúde. Isso quando é injetável, né? Porque quando é oral é outra história, né? E aí você vai... A Argentina, cara, ela mudou muito agora, porque como você tem uma hiperinflação, também os medicamentos estão aprovados lá, vão ter reembolso, e aí você vai... obra social por obra social, tudo, falando do medicamento para que esteja no listado. Ah, tá bom. É mais rápido, né? Porque medicamento novo você colocou lá. Só que o processo para acontecer isso é meio que uma... Às vezes eu posso até falar um pouco errado, né? Mas eu não conheço todos esses mercados em profundidade, né? Mais assim, high level. Mas lá você tem 3 importantes players, né? Que seriam assim: você tem as obras sociais, tá? Você tem as drogerias, que seriam como se fossem distribuidores, e a indústria farmacêutica. Então, esses 3 que negociam um produto que entra ou não entra. Então, é meio, como fala? Se for falar hoje, é meio complicado, né? Se você falar assim, é você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, sabe? É meio complicado esse sistema. Eu, André, acho. Mas funciona. Hoje, o grande problema na Argentina é a parte de exchange rate, inflação. Todo mês o preço sobe, todo mês o preço sobe. Quando você trabalha em multinacional, você tem uma parte que é contabilmente aparece um resultado fantástico, mas, na verdade, quando você for ver, é nada. Porque a inflação corrói tudo, tá? Na Argentina. O Chile, que você falou, é um país interessante, que para o mercado retail, ele é fantástico. Para o mercado não retail, o mercado, vamos dizer, institucional, de produtos inovadores e tudo, eu, André, vejo com um grande problema. Que assim, lá, quando você fala de acesso, economy field, você fala 17%. Essas são as ISAPRES que você vai trabalhar, tá? Porque o sistema, as ISAPRES não, o sistema público, quando você vai para o sistema público de lá, que seria, os 83%, você não consegue entrar. Porque tem, vamos dizer assim, não é que funciona como as APACs ou DRG dos Estados Unidos, sabe? Disease Related Group, que você tem um FII para aquela doença. Não, mas eles têm uns budgets muito baixos para o tratamento. Então, quando você vem com drogas inovadoras, você não consegue. É quase impossível você conseguir elas no mercado público. E aí você fica no mercado privado. E esse mercado privado, cara, é uma população muito menor. A gente está falando de um país que tem 17, 18 milhões de habitantes. Então, você vai diminuindo, você vai vender 5 caixinhas de produto lá. Então, você não consegue ter uma desenvoltura. É um mercado que, assim, para os produtos de alto custo, você tem que ter um trabalho muito forte de acesso para você conseguir colocar o seu produto dentro do público, que é quase impossível, é muito difícil. Realmente tem que ser um breakthrough, tem que ser como medicamento igual o Glivec na leucemia, lá atrás, né? Você tem o trastuzumab em câncer de mama, para o HER2 positivo, né? Hoje, pembrolizumab para tudo, sabe? Algumas coisas assim. Tem que ser realmente uma coisa assim, uau, né? Que consiga. Então, porque além disso, em alguns países que você tem que olhar, é a política pública, né, Alexandre? Que realmente tem algumas coisas que na hora que você começa a ver, os custos dos tratamentos, o quanto que você trata, né, uma pessoa com essa medicação, e essa medicação quanto daria para tratar aquele outro grupo, né? Então, esse é
aspecto está impactando muito atualmente nesses mercados. Tá? O que eu não falei da Colômbia, que eu esqueci de falar, que lá é muito forte a parte de farmacoeconomia. Isso. É um país, para mim, que da América Latina, que está mais alto no nível, tá? Yeah. Brasil, acho que Colômbia, tá? Mas Colômbia, para mim, os caras são muito bons, trabalham muito. Quando teve toda a parte que começou com a Expor, essas coisas, teve muitas pessoas de lá que foram trabalhar na parte da Expor. Eu conheço vários colombianos que saíram dali e foram trabalhar a nível global em empresas multinacionais para trabalhar com a parte de farmacoeconomia, que realmente a parte de acesso, mas aquela parte que você conhece muito bem, mas aquela parte que é científica realmente. Eu não estou falando aqui de relacionamento. Realmente você mostrar um umbral, você mostrar custo-efetividade, você fazer um estudo de farmacoeconomia, você mostrar que o ânus, sabe, o quali, todos aqueles pontos, mas com detalhe, não é o que quando lá atrás, né, em 2005, 2006, começou não, você colocava um super representante que tinha um monte de relacionamento, o cara vai para acesso. E aí, a gente nem sabia direito o que era acesso, né? Sim. E hoje eu acho que está num outro nível. A Colômbia, para mim, hoje é high level nesse sistema. Tá? A Colômbia, ela realmente é reconhecida, né, nessa parte de HCA, né, de avaliação de tecnologia em saúde, né? Então aqui com certeza dentro da América Latina é uma das grandes referências, né, dentro desse tema. Mas hoje, se você falar assim com todo mundo da indústria farmacêutica, hoje, lá, assim, para mim era um dos melhores sistemas. Hoje falam que o sistema antes funcionava, o governo quis tocar, tá um caos, ninguém sabe como funciona. Em Vima, demorando muito tempo para aprovar medicamento. Quando você fala para entrar dentro do Ministério, para ter a aprovação do medicamento, para que ele comece a ser prescrito e tudo, também demora muito. Questões de preço. Em Vima, tem que visitar a fábrica, tem que aprovar o GNP, só que daí eles não estão dando data para isso. Então, quer dizer, você submete, pode demorar 1 ano, 2, 3, 5 anos para te visitar. Isso é um exagero, mas é mais ou menos assim, você não tem muita noção do que está acontecendo. Entendi. Tá? Então, quando eu vejo assim, a América Latina, tá? Cada país tem suas diferenças, mas o trabalho é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, não é que você vai empaquetar e vai fazer, porque você tem diferentes stakeholders e formas distintas deles avaliarem isso. Mas, cara, não tem muita rocket science, né? É uma coisa muito assim, você com dado bom, com estudos bons e tudo, você vai trabalhar. Às vezes, nem com isso você consegue colocar o produto dentro, né, do sistema para ter reembolso. Mas o da Colômbia, eu acredito hoje que é um dos melhores para esse sistema, para isso. Tá? O Brasil, hoje, eu acho que na parte dos planos de saúde, melhorou muito depois de algumas legislações que mudaram, né, nesses anos agora, nos últimos anos, a parte de avaliação da ANS, não sei ainda se vai funcionar, mas aquelas avaliações num tempo mais curto e tudo. Mas Conitec, para mim, ainda fazem avaliações muito boas, né, com um monte, em alguns aspectos, em outros, você sempre tem aquela conotação que vai para o impacto do budget. Né? Você tem um budget constraints e aí muitas vezes não aprova. Mas é muito interessante quando você analisa, por exemplo, o sistema Brasil e dos outros países, América Latina, ou até do mundo. Você fala assim, nós temos tratamento para AIDS e para hepatite que não tem em nenhum lugar do mundo. É free, é livre. Vai no SUS, você vai ter esse tratamento. Você tem algumas doenças raras que você vai ter um medicamento no SUS. Tá? Em outros países, você não tem isso. Não existe. Por exemplo, falo, os medicamentos para acromegalia. O sistema do Brasil é compra centralizada. Os 2 medicamentos que entram lá. E o médico que prescreve, os 2 estão lá. Não é assim, os 2 passaram por processo, foram centralizados, você tem a octreotida e você tem a laniotida, os 2 estão lá dentro. Quem decide é o médico na prescrição, mas o medicamento está aí. Tem países da América Latina que não tem. Sim. É e olhe lá. E não tem um sistema, se tem a acromegalia, se vira o que vai fazer. Então, isso no Brasil, em alguns funcionam. O Brasil agora tem o Zolgensma aprovado. Tem o medicamento mais caro do mundo, mas tem aqui e tem suas restrições, mas tem aqui. Você vai ver em outros países, não existe. Tá? Mas sabe um outro ponto que aí de legislação que é interessante? Por exemplo, tem medicamento que tem patente, tudo,
que às vezes em alguns países da América Latina o genérico é lançado primeiro que o referência. Eu me lembro que a gente teve uma situação dessa lá na Argentina. Argentina e Uruguai já aconteceu isso. Chegou lá, já tinha um caminhão de medicamentos genéricos, eu falei, pô, não é possível isso, né? Então é interessante. Tanto que você... E outra Pode coisa, falar. desculpa te interromper, outra coisa que a gente vê é que, assim, nos lançamentos, e quando você vê a América Latina, os waves, né, de lançamento da indústria, aí vai muito com isso do acesso, preço e tudo, uma das coisas é que muitos países da América Latina, eles ficam em alguns waves para trás por causa das referências de preço. Então, por exemplo, o Brasil tenta se colocar sempre nos primeiros waves, porque, primeiro, é um país grande, muito grande, o México também é outro país grande, mas aonde eles vão ter as referências de preço, tá? Porque senão isso pode impactar mercados muito maiores, em termos de valor, né? E também em termos de acesso e tudo. E você teve de alguma situação, André, que você viveu no passado, onde um desses países eles tinham uma diferença de preço muito grande, e aí falando preços mais baratos, em que um país começou a importar o medicamento de outro? Já teve algum cenário desse? Assim, eu não vivenciei no meu mercado, mas a Europa teve muitos problemas disso. Você tem alguns países, a Alemanha, né? Tinha um mercado, só que sabia que tinha grande parte de um produto que era do produto que era vendido em outro país, que era muito menor, sabia que ia tudo para a Alemanha. Uhum. Assim, e outro aqui que a gente teve, isso eu tive também, tive com a Bayer na Venezuela e Colômbia. Também vendia muito na Venezuela e, claro, o pessoal da... Só que não tinha prova, né, e tal, porque muitos produtos iam para a Colômbia, né? Se tinha lá que eram importados, né, para a Colômbia. Né? Entendi. Tinha muito disso também, por causa dessas diferenças de preço. Sim, sim. E questões ali de patentes, você já teve alguma experiência de algum drama maior de patente nesses países? Não, um foi esse agora, recente, que eu estava falando para você da Argentina. O produto tá, nós estamos preparando o lançamento do inovador e já está o genérico, já está aprovado. É. Aí freou E aí fica, no lançamento. e o que fazer, né? E assim, como você pega e você olha, né, o que eu estava falando para você em termos do número, o que a América Latina representa, quando você vê o todo, numa multinacional, pô, 5, 6%. Você pega ainda um país daqui, você fala, pô, eu vou lançar, mas para eu lançar já tem um genérico lá, vamos dizer assim. Então, para eu lançar, eu vou ter que baixar o preço, senão eu não vou conseguir competir, né, com ele. Se eu baixar o preço, isso vai influenciar a América Latina e possivelmente os outros países do mundo. Compensa lançar? Não. Não, tira fora. Não lança. Sim. É ruim. Eu tive isso recente. Né? Eu tive isso com um medicamento para câncer de rim. Tá? Na Argentina já tem o medicamento, o genérico, não é nem genérico, ele é tido, entre aspas, como referência, porque é o primeiro que foi lançado lá no mercado. Tá? Já É tá lá. verdade. É verdade. Então, é isso. Isso é ruim, cara. É frustrante. E É. você prepara. E outra coisa, você não tem muito como saber. Tem Uhum. muitas coisas que falam assim, a inteligência competitiva, tudo é muito bonito falar, mas algumas coisas da inteligência competitiva na parte regulatória. Como você sabe que alguém protocolou um produto novo ou não? Você não sabe. Muitas vezes você vai saber quando a gente já foi, ou teve alguma publicação no Diário Oficial, algumas coisas assim, Gazeta, essas coisas todas que eles falam, né? Que foi uma pergunta, ou foi um deny, ou foi uma aprovação. Então, às Sim. vezes é tarde, né? Então, você tem que buscar, lógico, por todo o seu seu network, você vai buscando informações, tudo, mas aquela precisa para você falar, muitas vezes você não tem. E o trabalho do representante nesse país é semelhante aqui ao Brasil ou tem alguma diferença? Muito semelhante, mas eu vou falar assim, você vai assim, da formalidade. No México, nossa, super formais. Todos eles trabalham de terno e gravata. Uhum. Terno e gravata. Você não tem, assim, o contato com o médico também é muito diferente. E outra coisa, os médicos, por exemplo, no Brasil, quando você fala oncologia, você tem as clínicas privadas que fazem uma parte muito importante do negócio no Brasil.
Quando você vai no México, você não tem as clínicas privadas. Clínicas privadas são muito pequeno. O que faz o negócio são esses hospitais que são públicos, né? Do sistema IMSS, IST, Pemex. E muitos médicos trabalham em vários, não é que trabalham em um, trabalham em outros hospitais. Você tem o INCAN, que é um hospital público entre aspas, que assim, eles fazem preços simbólicos para a população. Sabe, um tratamento que tem lá, eles fazem um preço mais baixo. Mas, lógico, que lá você não tem os produtos de mais alto nível, mas os reps, né, os consultores, como seja, né, lá são muito mais formais que aqui. Eu acredito, por exemplo, do Brasil, o tempo que o nosso consultor, que o médico dava, né, estou falando até a pandemia, né, depois mudou. O tempo que se dedicava era muito mais. Aqui era um tempo de muito mais qualidade do que nos outros países, posso falar assim para você, claramente. Tá? Você tem alguns que tratam você da indústria farmacêutica como se fosse um qualquer, 5 minutos e tchau. Tá? É muito assim. Outras coisas que. A parte da internet, a digitalização, a comunicação hoje é muito rápida, então, quer dizer, você da indústria farmacêutica, quando você vai chegar com alguns estudos, algumas coisas, o médico já sabe há muito tempo, já sabe isso, já tem na mão, então você vai chegar lá, tipo, chovendo molhado. Então, hoje, com o tempo e tudo, o cara fala, não dá para ficar falando, não dá para ficar muito tempo gastando, né, entre aspas, com a indústria farmacêutica. Eu lembro que uma vez eu conversei com um médico do sul do Brasil, ele falou assim que ele tinha feito uns cálculos, né, que dava mais ou menos 30 dias no ano que ele dispensava para a indústria farmacêutica. Uhum. Porque assim, você fala um laboratório, você fala o quanto que você tem, frequência, sequência e tudo. Aí você pega todos os laboratórios, todos os produtos. Aí tem produto que tem 5, 6, um monte de indicações. Cada produto tinha uma força de venda para falar. Os caras ficavam muito tempo. Então, mudou muito hoje. Eu acho que hoje o tempo é muito mais curto, você tem que ser muito mais preciso e o target segmentation tem que ser muito mais forte. Não só no Brasil, mas em toda a região, tá? Toda a América Latina. Depois da pandemia, se começou a ter muitas restrições. Por exemplo, na Colômbia, muitos hospitais, assim como aqui no Brasil, mas lá grande parte, você não consegue mais entrar. Uhum. Para falar com o médico tem que vir na calçada, na rua, para você falar com ele. Então, você imagina como que tem que ser essa relação. Então, hoje, a relação tem que ser muito mais forte, interpessoal, e a sua comunicação tem que ser muito mais efetiva e muito mais clara para esse profissional. Tá? Mas isso, em termos de toda a região, não muda muito, não difere muito. O mais formal que eu acho, para mim, é o México, tá? E aí depois você tem os outros que são muito equilibrados, tá? E sempre isso na área de oncologia, de specialty care e tudo, profissionais com mais alto conhecimento científico, que discute com mais propriedade, esses sempre são aqueles mais reconhecidos e que são mais, têm uma receptividade muito maior, né, pelos profissionais da área de saúde. Perfeito. André, a gente já está caminhando aqui para o final, mas o que você deixaria de dica para alguém que eventualmente quer trilhar sua carreira para trabalhar no Latam, mercados da América Latina, né? O que essa pessoa deveria fazer, até para ser talvez, né, uma coisa mais suave, né, do que até diferente da sua, né, que você foi, né, não estava estava ali, né, começando a estudar espanhol, foi aprendendo espanhol lá, então o que essa pessoa deve fazer? Cara, hoje eu acho que assim, um dos fundamental, eu acho que assim, primeiro aprender espanhol, porque espanhol, não só na América Latina, mas também nos Estados Unidos, está assim, crescendo muito, tá? Então se fala muito espanhol, na América Latina é fundamental. Não dá para ir no portunhol, não dá. Outra coisa é você conhecer e saber que culturalmente cada país é diferente. E como você se abordar? Eu usava muito de conhecimento de algumas coisas, por exemplo, Chile e Peru. Quem é dono do pisco? O pisco de um é melhor que o outro, sabe? Essas coisas todas. Aí você ia a México, o Peru com o Brasil, o maior do mundo. Argentina e o Brasil, negócio de futebol, sabe? Então, que eu falo assim, para você entender muito culturalmente como que é cada país e buscar entender os sistemas. Os sistemas de saúde não são fáceis. Não é que você conhecer em profundidade, mas você tem que ter uma noção. E
Você QI aprende de verdade. Eu acho que o espanhol é fundamental de você ter isso, tá? Além do inglês hoje que também, mas aqui na região o espanhol te facilita muito porque o médico e o profissional quer ser compreendido com a língua dele, com a língua que ele tem mais facilidade de se comunicar. E claro, ele vê o esforço de você fazer isso, né? De você estar se adaptando à língua dele. Então, isso é um dos principais pontos. Outro que eu acho é parar de justificativa, sabe? Sempre, sabe? Dar justificativa para tudo. Ah, não. Porque a América Latina sempre vai ser um mercado que toda a indústria farmacêutica vê como oportunidade, sempre para crescer. Por quê? Cara, nós temos problema de diagnóstico, nós temos problema de tratamento, nós temos problema de duration of therapy, todas essas coisas. Os pacientes aqui são atendidos muito mais, chegam ao serviço com a doença muito mais avançada e tudo. Então, você conhecer esse mercado nosso do Brasil, ele é muito semelhante ao dos outros países que nós temos na América Latina. Não muda muito. Sempre você vai ter um grupo pequeno que é mais favorecido, vamos dizer assim, mercado privado, e o outro que é estatal. Então, você conhecer isso e buscar, claro, o conhecimento do seu produto, né? Para você fazer. E espanhol, cara, espanhol não demora muito para aprender. É rápido, mas você tem que se dedicar. Sim. Não, bacana. Eu acho que isso. E trabalhar, cara, eu sempre busquei, na minha carreira, né, ser um pouco diferente e um pouco além. Lógico que você não vai ter do seu painel 100% que vai prescrever seu medicamento, que vai atuar com você, vai estar do seu lado. Não. Mas aqueles que realmente fazem o negócio, você tem que visitar todos, fazer todos da mesma forma. Só que vai ter aqueles que você vai ter um apego e que vai funcionar melhor. E nesses, cara, você crescer, você buscar fazer o resultado. Né? É isso. E assim, Legal. pressão é normal, crescer é normal, sempre. Sempre, sempre, sempre. E como diria um dos meus primeiros chefes, é que para tudo existe excuse. Cabe a nós aceitá-las ou não. Então, aí é bem por aí, para ver como que a gente pode seguir adiante. Legal. Bom, André, super obrigado por esse momento. E, assim, sua carreira é uma carreira fantástica, uma carreira que, né, ela teve um nível de evolução e de experiência muito legal. Eu vejo que essas experiências que você passou aí por esses mercados, né, são experiências que, né, você carrega, né, ao longo da sua carreira e te dá uma visão muito mais ampla, que eu acredito que ajuda bastante, inclusive aqui para o Brasil, né, de você olhar aqui para o Brasil e ver experiências que eventualmente ali deram certo, que você consegue poder eventualmente trazer aqui para cá. Mas muito obrigado, né, por você compartilhar, né, todo esse know-how, esse conhecimento aqui conosco. E deixar aí, André, você passar algumas mensagens finais antes da gente estar finalizando aqui. Agradecer o convite. Não sei se o pessoal quiser conversar alguma coisa em detalhe de país e tudo, porque às vezes assim você passa do tempo, você dedica mais a um ao outro, onde você tem mais familiaridade, né? O México, lógico, porque eu vivi lá, eu morei lá, né? Tanto como regional como local, Venezuela também. Então você tem mais conhecimento. Hoje eu estou conhecendo muito mais o Peru, porque a empresa é peruana, né? Então assim, estou aberto para quem quiser conversar. Eu acho que sempre você tem que se dedicar a isso. E outra coisa que assim, eu não tive muito, mas eu acho que é fundamental ter, e procuro passar isso com as pessoas que trabalham comigo, que são as sessões de feedback, sabe? Eu acho que você precisa ter, junto com as pessoas nas quais você trabalha, se você é gestor, se você está iniciando e tudo, você realmente pedir e ter sessões de feedback que sejam realmente dedicadas a feedback. Que você tenha 1 hora, mas que essa 1 hora seja dedicada a você, para você se desenvolver, para você ver seus pontos fortes, seus pontos a trabalhar, seus pontos que você precisa melhorar. E tem aqueles, cara, que é meio inato, né? Que é meio difícil você mudar, mas como que você pode se adaptar? Porque muitas vezes eu estava conversando hoje isso com a minha assistente aqui. Ela falou assim, eu queria dar um feedback. Chegou aqui e falou assim, vamos falar um pouco do feedback. Eu falei, não, o feedback tem que ser com tempo. Marca na agenda. Você tem que ter uma agenda e você marcar para se dedicar a isso. Tá? Tanto para um lado como para o outro. Acho que isso é um dos pontos fundamentais. E, cara, os treinamentos que você faz, eu acho que muita gente está hoje
eu coloco, às vezes eu vejo assim, currículo, quando você vê currículo, né? Em termos de formação e tudo. Hoje eu vejo as pessoas muito mais bem preparadas do que na minha época, quando eu entrei na indústria farmacêutica. Uhum. Pessoal com MBA, os cursos que você dá, os pessoais certificados, na parte de acesso, a parte de, como falo, de administração de saúde, com vários. Você fala assim, nossa, uau! Né? Mas eu acho que não só daí, as pessoas não podem só ficar na parte também acadêmica, tem que também implementar, né? Porque só estudar, mas também precisa implementar. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Cara, e vai com força, que tem espaço, tem mercado, e uma coisa, se você não determinar o seu mercado, o seu share, você pode ter certeza que seu competidor vai determinar, e sempre o menor possível. Então, para mim, é esse o ponto que a gente tem que trabalhar. Tá bom? Legal, André, mas mais uma vez, muito obrigado por você compartilhar seu conhecimento, por dispor do seu tempo para a gente estar falando e deixar também essa dica que você colocou, se alguém tiver interesse de querer conhecer um pouco melhor esses mercados que o André já atuou, entre em contato com ele, né, ele vai poder, né, compartilhar um pouquinho mais aí, trazer outros detalhes que vocês poderem eventualmente achar importante. Então é isso, André, muito Legal, obrigado obrigado. Um e a gente, abraço. um abraço, vamos se falando. Até mais. Tchau, tchau.